Não se alegre, Edom. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Lamentações. Hoje, Lamentações capítulo 4, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, nós queremos te incitar a ler a Bíblia toda em um ano. Portanto, aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube, ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir aí os dias, horários e temas de cada um dos estudos. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, eu quero ir para Lamentações capítulo 4 e ler com vocês os dois últimos versículos do capítulo 4, versículo 21 e 22, que diz: Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice. Você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará, o Senhor não prolongará o seu exílio, mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e pôr à mostra a sua perversidade, e porá à mostra a sua perversidade. Portanto, a gente percebe aqui no meio da lamentação aqui do autor do livro, esse sentimento ainda com relação a Edom. Nós vimos no estudo ali de Jeremias, profecia do profeta contra Edom. Nós vimos em outros profetas também, como por exemplo Obadias. Obadias tem um único capítulo, e aí ali em Obadias você vai perceber ali que o livro foi escrito então só a respeito do juízo sobre Edom. Portanto, é necessário que a gente fale um pouco a respeito desse sentimento, por que o Reino do Sul, ali, Jerusalém, Sião, como está sendo chamado aqui, né, cidade de Sião, por que o Reino do Sul ali, ele tem esse sentimento com os edomitas? E é necessário a gente lembrar também quem são os edomitas. Portanto, se você ler ali em Gênesis capítulo 36, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui rapidamente aqui, Gênesis 36, só um minutinho, Gênesis 36, vai falar lá, Gênesis capítulo 36, versículo 1. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Portanto, os edomitas são descendentes de Esaú. E quem que é Esaú? Esaú é irmão de Jacó. E quem é Jacó? Israel. Portanto, o Reino do Sul é parente dos edomitas. E qual que é o sentimento que eles estão carregando aqui? A gente vai perceber, por exemplo, lá em Salmo 37, lá no versículo 7, vai falar: Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Portanto, o salmista aqui, a gente percebe que o autor do Salmo 37 é contemporâneo de Ezequiel, Daniel, Jeremias, Obadias. É contemporâneo por quê? Porque ele está falando a respeito dessa destruição de Jerusalém e do comportamento dos edomitas. Eu quero ler também com vocês, e como eu já falei aqui, Obadias é um único capítulo, e o título ali, que o autor aqui, a Bíblia que eu estou usando aqui, é a Bíblia de estudo Thomas Nelson,
Então fica a sugestão para você adquirir uma Bíblia de estudo, e essa dizem ser a melhor Bíblia de estudo em português. Então, aqui o título que o pessoal que editou aqui a Bíblia, eles colocaram o julgamento de Edom. Esse é o título, então, aqui do único capítulo de Obadias, que é o julgamento de Edom. E lá no versículo 10 e versículo 11, então Obadias, versículo 10 e versículo 11, vai falar assim: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Então agora eles estão sendo acusados aí de estar matando aí os judeus ali, no caso, quando eu falo judeus, eu não estou me referindo à religião, mas então como eram chamados os descendentes ali do Reino do Sul, né? Então eram chamados de judeus. Portanto, eles mataram ali os judeus. E a gente percebe esse sentimento agora neles por causa desse comportamento que eles tiveram. Lendo aqui alguns autores aqui, alguns comentaristas do livro de Lamentações, a gente percebeu aqui que o relato que eles trazem é que o que aconteceu ali na época que Jerusalém foi sitiada, e como nós já falamos aqui no estudo de Jeremias, Israel foi sitiada por volta do ano 588 a.C., então foi um cerco que durou cerca de 2 anos. O que aconteceu durante esse cerco? O pessoal de Edom não quis ajudar Israel contra a Babilônia, nem também quis ajudar o Egito que também tentou ajudar Israel, mas não conseguiu. E aí então eles não fizeram nenhum tipo de esforço, muito pelo contrário, eles apoiaram os babilônios e ajudaram os babilônios a conhecer Jerusalém, a dar estratégias para que eles viessem vencer ali Jerusalém, porque os edomitas eram vizinhos ali do povo de Israel. Então o comportamento deles foi um comportamento traiçoeiro, eles traíram o povo de Israel, apesar de serem vizinhos e serem parentes, ao invés de ficarem e de ajudarem, eles ficaram em favor da Babilônia, e por isso, inclusive, o autor de Lamentações, nas suas lamentações por Jerusalém, ele não vai se esquecer ali dos edomitas. E aí é necessário que a gente entenda qual que é o comportamento esperado que a gente aprende então ali com Jesus. O Senhor Jesus nos ensinou qual que deve ser o nosso comportamento com relação aos nossos inimigos. E era isso que Israel, Reino do Sul, né, ali Jerusalém, Sião, como a gente leu ali no versículo 22. Então, o que Sião esperava, que era exatamente o que Jesus vai nos ensinar. O que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 diz: mas eu lhes digo, vou ler o 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os inimigos, os seus inimigos, e orem por todos os que perseguem. Portanto, o comportamento ali era um comportamento, então, de alguém que iria buscar um auxílio de cima, um auxílio do alto, um auxílio ali pedindo a Deus, orando por eles, não é assim? Trazendo para os nossos dias, qual que é o nosso comportamento, então, com os nossos inimigos? A gente tem que
amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. E orar por quem nos persegue não é orar pedindo para o Senhor trazer então ali sobre a vida deles alguma espécie de aflição, não é isso, é orar pedindo para que o Senhor salve, porque se aquela pessoa que está nos perseguindo, o Senhor tocar no coração e essa pessoa se converter e ela for salva, o comportamento dela para conosco vai mudar. Por isso nós precisamos amar os inimigos e orar por quem persegue. E Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, no versículo 20, como que é que a gente ama o nosso inimigo. Então, Paulo vai falar lá no versículo 20, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Portanto, no desespero ali do nosso inimigo, o que nós temos que fazer? Ajudar a suprir as necessidades dele. E Edom não fez isso. E por causa disso, eles iriam colher a recompensa. E como nós falamos várias vezes aqui no estudo do profeta Jeremias, citando Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem planta, o homem colhe. E o que os edomitas plantaram, um dia eles iriam colher. E é esse o desejo que a gente viu aqui, tanto lá do salmista, quanto aqui agora do autor de Lamentações, quanto também o profeta Obadias. Portanto, a gente precisa aprender algumas coisas aqui, algumas coisas que a gente deve fazer, algumas coisas que a gente não deve fazer. Nós não devemos alimentar o nosso sentimento da forma como eles fizeram. A gente não deve fazer isso. A gente deve perdoar, porque Jesus nos ensinou a perdoar. A gente viu ali que, lá em Romanos 12, versículo 20, que se o nosso inimigo tiver fome, a gente tem que dar de comer. Se tiver sede, a gente tem que dar de beber. A gente tem que entrar com socorro. Não tem como você dar de comer e dar de beber querendo que ele escolha uma desgraça. Portanto, nós precisamos ter esse sentimento mudado e transformado. E para isso, como diz Paulo lá também em Romanos 12, lá no versículo 2, é necessário uma transformação de mente. E para que haja essa transformação de mente, é só o Espírito Santo. Portanto, a gente vai aprender aqui, nesses versículos que nós lemos aqui, o versículo 21 e 22 do capítulo 4 de Lamentações, que o autor de Lamentações ele tem um sentimento com relação a isso, um sentimento com relação aos parentes, aos edomitas, e a gente tem que pedir, trazendo para os nossos dias, se você que está ouvindo esse estudo tiver algum sentimento de raiva, de querer vingança, e a Bíblia fala que a vingança pertence ao Senhor, mas você pedir ao Senhor vingança, a minha sugestão para você é que você repense esse pedido, esse tipo de oração, esse sentimento, rejeite esse sentimento, peça ao Senhor para mudar o seu coração, peça ao Senhor para te ajudar a colocar em prática aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 44, e que o apóstolo Paulo fala também em Romanos capítulo 12, versículo 20. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.